sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Hoje nós vamos estudar a lei de adoração. O primeiro item, objetivo da adoração, das perguntas 649 a 652. Na pergunta 649, em que consiste a adoração? O que quer isso dizer, adoração? E os Espíritos nos dizem que é a elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, buscamos através da oração o contato, nós nos elevamos até Ele, nós alcançamos uma sintonia melhor que nos coloca em contato com Deus, mesmo sem entendermos direito, mesmo sem percebermos direito, mas nós estaremos em contato com Deus. Na pergunta 650, origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Nós já nascemos com aquela lei de adoração, sabendo que existe um Deus, confiando, nos esforçando para estar em contato com Deus? Ou isso foi nos ensinado de pequenininho, pelos nossos pais, pelos professores, ou pelo padre, ou pela escolinha evangélica? Quem nos ensinou? O que é que isso acontece? E os Espíritos nos dizem que é um sentimento inato como o da existência de Deus. Esse sentimento, ele vem com a gente, ele transcende as nossas encarnações. Nós trazemos esse sentimento, sabemos intimamente, intuitivamente que Deus existe, que Ele está conosco, sentimos a sua presença quando nos sentimos amparados espiritualmente. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Porque a nossa vida aqui na Terra é uma fragilidade muito grande, nós somos muito frágeis. De um momento para o outro, nós podemos simplesmente morrer, o corpo pode morrer e nós passarmos para o outro lado. Então nós sabemos, por mais orgulhosos que sejamos, nós sabemos da fragilidade da nossa vida aqui na Terra. Como nós podemos adoecer, mesmo tendo dinheiro para nos tratar, podemos adoecer e passar muito trabalho, passar muita dificuldade. Então o homem sabe, o homem sente que a sua vida é frágil e que Deus está no leme das nossas vidas. Na pergunta 651, terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? E eles dizem que não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo, só que dão outros nomes para Deus. Mas esse sentimento, essa percepção de que tem um algo mais, de que existe uma entidade que nos governa, de algum poder que está acima de nós, meros humanos. E este sentimento está em todos os povos. De uma forma ou de outra, o homem percebe que existe, mesmo que ele não dê, mesmo que ele se diga ateu, mesmo que ele não dê o determinado valor a Deus, mas ele sabe intimamente, ele sabe que existe algo acima dele. Na pergunta 652, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Está na lei da natureza esse sentimento inato de adoração a Deus. Todos nós sentimos, todos nós percebemos. E nós vamos encontrar na Revista Espírita de novembro de 1860, com o título O Homem, Santa Teresa vai dar uma comunicação dizendo, um trechinho dessa comunicação, que o homem é um composto de grandeza e miséria, de ciência e de ignorância. É na Terra o verdadeiro representante de Deus, porque sua vasta inteligência abarca o universo. Ele soube descobrir uma parte dos segredos da natureza, sabe servir-se dos elementos, percorre distâncias imensas. O homem, ele está tateando, buscando descobrir a natureza, descobrir as suas leis, e ele vai cada vez mais, à medida que ele se desenvolve sua inteligência, ele vai descobrindo um novo poder nessa percepção, novos conhecimentos, cada vez mais.
Só que ele oscila. O homem que se deixa reger somente pela sua inteligência, ele não chega muito além. Aquele que percebe, além dos conhecimentos da ciência, o conhecimento de Deus, ele tem uma visão, uma capacidade de entendimento muito maior. Ela continua dizendo que quando sabe depor tudo isso aos pés da divindade e lhe render homenagem, é quase igual a Deus. Mas, como é pequeno e miserável, quando o orgulho se apossa do seu ser, não vê a sua miséria, não vê que sua existência, essa vida que não pode compreender, lhe é arrebatada, às vezes instantaneamente, apenas pela vontade dessa divindade que ele desconhece, pois não pode defender-se contra ela. É preciso se cumpra a sua sorte. A rebeldia do ser humano em querer se assemelhar a Deus, o seu orgulho em querer dizer aqui eu mando, aqui eu sou obedecido, não, eu é que faço, eu é que sei, eu que estudei, eu que sou inteligente, eu tenho graduação, pós-graduação. Tudo isso é orgulho do ser humano. Esse orgulho não leva a nada, esse orgulho só vai fazê-lo retardar o conhecimento que ele poderia ter muito maior se ele aceitasse a Deus e a todo esse conhecimento espiritual que a espiritualidade nos trouxe. Ele que tudo estudou, tudo analisou, ele que conhece tão bem a marcha dos astros, conhece acaso a força criadora que faz germinar o grão de trigo que lançou à terra? Pode ele criar uma flor por mais simples e mais modesta que seja? Não. Aí para o seu poder. Deveria então reconhecer um poder muito superior ao seu. A humildade deveria apoderar-se de seu coração e, admirando as obras de Deus, praticaria então um ato de adoração. Santa Teresa, ela é muito clara nesse sentido. O homem muitas vezes descobre leis, é muito inteligente, mas não sabe coisas básicas, processos básicos da natureza. Como fazer germinar uma flor, como dar origem a uma flor, a um ser vivo, coisas que o homem ainda não descobriu. E enquanto ele estiver banhado por esse orgulho, por essa soberba, lhe será vedado esse conhecimento. Quando ele aceitar a Deus, aceitar que há um poder superior a ele, com certeza ele será um instrumento de descobertas incríveis no universo. E a propósito da fé, Kardec faz algumas reflexões na Revista Espírita de fevereiro de 1857 com o título As Três Filhas da Bíblia. No finalzinho ele faz umas reflexões interessantes, dizendo que quando se raciocina sobre a sua crença, cresce mais firmemente porque se compreende. Acerca do raciocínio, da fé raciocinada, ele fala que a razão, o raciocínio, ajuda a fé a se desenvolver. É em virtude deste princípio que dissemos, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque a fé era meio empurrada ao ser humano, a fé cega. Ele não podia raciocinar, não poderia refletir. Então ele continua dizendo que o erro da maior parte das religiões é ter erigido em dogma absoluto o princípio da fé cega e ter feito aceitar durante algum tempo em favor desse princípio que anula a ação da inteligência, crenças que os ulteriores progressos da ciência vieram contradizer. As religiões que empurraram a fé cega como crença. Disto resultou num grande número de pessoas essa prevenção que qualquer crença religiosa não pode suportar, o livre exame, confundindo numa reprovação geral o que não passava de casos particulares. Aí muita gente viu o ridículo que era de certas crenças e foram descrendo. Na época em que Kardec codificou a doutrina espírita, havia uma descrença muito grande do ser humano em relação a Deus. E aí houve um início de materialidade no ser humano, na sociedade, que atrapalhou bastante o progresso. Por isso a importância da doutrina espírita, que ela veio dar uma chacoalhada e mostrar ao homem qual é a realidade da sua vida aqui na Terra e no mundo espiritual. E ele continua dizendo que a maior parte das religiões surgiram em tempos remotos em que os conhecimentos científicos eram muito limitados ou nulos,
Infelizmente, todas se fundamentaram no princípio da imutabilidade e, como quase todas confundiram no mesmo código a lei civil e a lei religiosa, disso resultou que, num dado momento, tendo avançado o espírito humano, ao passo que as religiões ficaram estacionárias, essas não mais se encontraram à altura das ideias novas. Muitas crenças se tornaram como que engessadas e elas não acompanharam o desenvolvimento da ciência. Por isso, Kardec fala que o espiritismo ele deve acompanhar o desenvolvimento da ciência. Então elas caem pela força das coisas, como caem as leis, os costumes sociais, os sistemas políticos que não podem corresponder às necessidades novas. Mas como as crenças religiosas são instintivas no homem, constituem para o coração e para o espírito uma necessidade tão imperiosa quanto a legislação civil para a ordem social, não se anulam, transformam-se. As pessoas, mesmo com crenças assim, que parece que ficaram estacionadas no tempo, que não permitem um desenvolvimento, um raciocínio das pessoas, que deixam as pessoas engessadas naquilo que estava escrito há 2, 3 mil anos atrás, elas servem para essas pessoas que ainda precisam desse tipo de ferramenta, desse tipo de instrumento, desse tipo de religião para se religarem a Deus. A transição jamais se opera de maneira brusca, mas pela mistura temporária de ideias antigas com ideias novas. Por vezes a transformação é apenas parcial. Então, são seitas que se separam da religião mãe, modificando pontos de detalhe. Foi assim que o cristianismo sucedeu ao paganismo, que o islamismo sucedeu ao fetichismo árabe, que o protestantismo, a religião grega, se separaram do catolicismo. Essa separação aconteceu por quê? Porque houve um desenvolvimento da mentalidade de determinadas partes dos povos e que criaram outras religiões. Então é verdade que hoje vemos a incredulidade absoluta erigida em doutrina e professada por algumas seitas filosóficas, mas seus representantes, ínfima minoria da população inteligente, cometem o erro de se julgarem todo um povo, toda uma época, e porque não querem mais religião, acreditam que a sua opinião pessoal é o termo dos tempos religiosos, quando não passa de transição parcial a outra ordem de ideias. Há determinadas facções da população, partes da população, que, como não acreditam em nada, têm a sua descrença como norma geral e estão tentando impor à população, em geral, como uma norma comum, fazendo com que as pessoas deixem de acreditar nas suas religiões, em Deus, que tudo é uma bobagem, que as leis morais são uma bobagem, que o que importa é a vida aqui, agora, vida material, viver ao máximo o prazer das coisas que as coisas materiais nos trazem. Esse é o tipo de filosofia que nos leva a afundar espiritualmente, porque é claro que todos nós devemos viver aqui e agora, mas nós sabemos que a vida continua. E nós teremos todo um processo lá na frente que será de colheita daquilo que nós semeamos hoje. É justamente essa colheita que muitos já estão fazendo, muitas vezes uma colheita dolorosa e que nos faz pensar, poxa, mas Deus não existe, não está vendo o meu sofrimento? Não, Ele vê o sofrimento de todos. Ele ajuda a todos que são resignados, que buscam a ajuda, que buscam o amparo. Essa ajuda, ela parece que nos entra como um banho de luz. Agora, quando nós nos revoltamos, nós também somos ajudados por Deus, por nossos mentores, espíritos amigos. Porém, a revolta nos afasta, a revolta não nos deixa perceber, não nos deixa aceitar todo esse carinho, todo esse amparo que estamos recebendo. Por isso é muito importante que nós tenhamos a nossa mente em comunhão com Deus, buscando a Deus, seja através de que religião for, mas essa busca do ser humano para com Deus o aproxima, o eleva e a ajuda ele vai sentir, com certeza, com muito mais facilidade. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.